Olá, amigo ouvinte, estamos chegando até você com mais um programa Fé Prática, em transmissão pelo sistema da web em podcast. Estamos chegando até você com esse programa de número 10. Esse é o 10º programa, uma série de programas que nós estamos trazendo Palavra de Deus para a vida de todos. Então, você que está nesse instante nos ouvindo, nesse instante você está abençoando a nossa vida com a sua audiência. E esperamos que você seja abençoado com a palavra que nós vamos estar trazendo hoje para você. Estamos com o programa de hoje, vamos falar sobre a graça de Deus. Você é o nosso convidado a convidar outras pessoas para ouvir sobre a graça de Deus. Compartilhe aí no Twitter, no Facebook dessa programação. E todos aqueles que tiverem a oportunidade, que tiverem o seu perfil, vão estar tendo a oportunidade de escutar a palavra de Deus. Em instantes, então, estamos falando sobre a graça. Ok? Fique ligado, a gente já volta antes uma música para alegrar o nosso coração diante de Deus. Pela graça de Deus, o seu Filho veio a mim, como cordeiro morreu, mas ressurgiu o Rei dos Reis. Vamos dançar e chamando todos para um lar. Quem a Ele invocar é poderoso para salvar. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. Pela graça
dá vida eterna. Aleluia, Ele é digno. Aleluia, Cristo Filho. Aleluia, Ele é santo. Erga a voz para o adorar. Aleluia, Ele é digno. Aleluia, Cristo Filho. Aleluia, Ele é santo. Erga a voz para o adorar. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. É pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Muito bem, nós viemos nesta oportunidade, então, falar sobre a graça. Nós vamos começar falando sobre a graça, atentando para dois textos em Atos dos Apóstolos. Nós vamos primeiramente nos referirmos a Atos, no capítulo 4, no versículo 33. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. O outro texto que nós leremos em Atos, no capítulo 14, no versículo 26. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Por que a graça de Deus foi tão importante na experiência dos primeiros cristãos? Por que a igreja de Antioquia orou para que a graça de Deus estivesse sobre Paulo e Barnabé e mais tarde sobre Paulo e Silas quando partiram em suas viagens missionárias? Para entendermos, vamos saber qual o significado da graça. O conceito mais comum da palavra graça é o favor imerecido de Deus.
Em outras palavras, muito embora fôssemos pecadores, merecedores do julgamento, Deus olhou para nós com amor e nos perdoou. Isso, no entanto, é somente a metade do seu significado. Ela também significa o poder de capacitação de Deus. Nós podemos ver isso registrado em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versículos 16 e 17. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. A sua graça não somente nos torna aceitos na família de Deus, mas também supre o poder que necessitamos para vivermos a vida cristã. Duas passagens bíblicas indicam os dois aspectos da graça de Deus em todos os crentes. Primeiro, falando do favor imerecido de Deus, nós lemos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça, o favor imerecido de Deus, sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, esse é o primeiro aspecto da graça de Deus, o favor imerecido de Deus. O segundo aspecto é o poder de capacitação de Deus através da graça. E aí nós vamos para o mesmo livro de Efésios e lemos: como também nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, poder e capacitação, pela qual nos fez agradáveis a si, o amado. Na salvação, não somente é expresso o favor imerecido de Deus, o fato de que recebemos o perdão e um relacionamento restaurado com Ele, muito embora não o mereçamos. Mas também é expresso o poder de capacitação de Deus, pois é somente pelo seu poder que podemos ser transformados. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Este princípio da graça continua durante todo o nosso caminhar com Deus, em todas as áreas de nossa vida cristã. É a graça de Deus que faz com que cresçamos e sejamos fortes. O poder de capacitação de Deus que nos é dado sem nenhum mérito de nossa parte. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conselho de Pedro em sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 18. Vamos analisar a graça dada aos heróis da fé. A força operacional da graça é revelada na vida de homens e mulheres em toda a Bíblia. Todos os heróis da fé começaram o seu caminhar com Deus cientes das suas próprias fraquezas e incapacidades. Era somente quando permitiam que a graça de Deus, o seu poder de capacitação,
operasse em sua vida que eles conseguiam tornar-se o tipo de pessoas que Deus queria que fossem e a cumprir o plano e o propósito de Deus que Deus tinha na vida deles. Analisemos a graça na vida de Moisés. A ordem que o Senhor deu a Moisés não foi nenhuma tarefa medíocre. O Egito era o império dominante da época. Era uma nação maligna e Faraó, seu líder satânico, possuía uma autoridade que era divina, segundo o que alguns afirmavam. Todas as nações do mundo conhecido viviam com temor de Faraó. Quando Deus disse a Moisés para descer ao Egito e dizer a Faraó para libertar da escravidão os seus 3 milhões de pessoas, a resposta imediata de Moisés, proveniente das suas próprias fraquezas e incapacidades, foi a seguinte: quem sou eu? Quem és tu? Eles não crerão em mim. Eu não sou eloquente. Senhor, envia outra pessoa. Mas com a graça de Deus, Moisés desceu de fato ao Egito e com sinais e maravilhas tirou o povo de Israel, assim como Deus lhe havia dito para fazer. Analisemos também a graça na vida de Gideão. Você pode ler lá em Juízes, no capítulo 6, versículo 1 a 24, sobre a passagem que fala da vida e do chamado de Gideão. O chamado de Deus veio a Gideão para libertar o seu povo dos exércitos conquistadores dos midianitas. Israel havia conhecido somente derrotas durante muitos anos. A resposta de Gideão à palavra de Deus, no versículo 13 desse capítulo 6 de Juízes, revela a sua incredulidade inicial. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Até mesmo quando o Senhor o encorajou e prometeu estar com ele, Gideão respondeu. E você pode ver essa resposta no versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Mas, a despeito dos seus temores e incapacidades, e com a graça de Deus, o poder de capacitação, Gideão salvou Israel. E ele o fez com somente um pequeno grupo de homens. Foi a graça que fez a diferença. Agora, vamos analisar a graça na vida do apóstolo Paulo. Antes que Paulo e Silas partissem juntos em sua viagem missionária, a igreja de Antioquia orou por eles e os encomendou a graça do Senhor para a obra que estavam diante deles. Nós até já lemos o texto. É compreensível que ele tenha sido encomendado primeiramente à graça de Deus. Eles necessitavam dela para sobreviver. A resposta do Senhor à confissão de fraqueza de Paulo é a sua promessa para nós também. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A graça liberada na nossa vida. Em nosso relacionamento com Deus, à medida que caminhamos com Ele, a cada dia, constantemente nos deparamos com situações que tentam nos soterrar. A nossa resposta a Deus é a de confiarmos na Sua palavra. Expressamos a nossa confiança através da obediência.
Isso prova que cremos no que a palavra de Deus diz, apesar do que as circunstâncias possam indicar. A resposta de Deus à nossa fé é a sua graça, o seu poder de capacitação, o qual faz com que triunfemos em todas as situações. Duas promessas muito importantes. Primeiro, temos um acesso intrépido ao trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a capacitação divina, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Outra promessa. Deus é poderoso. 2 Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Meu amigo ouvinte, nós estamos aqui abordando, fazem alguns programas, coisas fundamentais para a vida de um cristão. Todas essas coisas, elas se completam. E não poderia deixar de ser hoje falarmos sobre a graça. Portanto, se você tinha alguma dúvida sobre os aspectos da graça de Deus, tanto no que tange a ser a manifestação de uma misericórdia de Deus que não somos merecedores, assim como também a capacidade que Deus nos dá, através da sua graça, de sermos nova criatura. Você recebeu todas as coisas importantes para os passos da sua vida cristã. Porém, hoje, é necessário fazer mais um compromisso. E para isso eu convido que você faça comigo uma oração, dizendo assim: Senhor Jesus, decido-me hoje a receber a graça de Deus, o seu poder de capacitação em todas as áreas e problemas que surgirem em minha vida. E mais, ensinar aos outros a fazer a mesma coisa também. Te agradeço por tua graça, favor que não mereço, e capacitação para que seja o que tu quer que eu seja. Em nome de Jesus. Amém. Se tenho que não mereço, é prova do teu amor. Tua graça é o que traz esperança pra mim, por ela salvo estou. Se busco tua verdade, tua graça vou receber. A maravilhosa graça é o que
querer mais e mais do teu poder. A tua graça derrama sobre nós, a tua graça derrama sobre nós, a tua graça. Tu és aquele que primeiro me amou, me amou, amor que não tem limite, que entende o meu coração, se revela em misericórdia sem fim, me tira da solidão. A tua graça derrama sobre nós, a tua graça derrama sobre nós, a tua graça. Tu és aquele que primeiro me amou, me amou. Licença, aqui o que menos interessa é quem sou. Vou confessar, pra escrever essa minha caneta pesou. Teu amor não cabe em 12 versos, só penso que o mais justo era entregar esses compassos ao silêncio. Mas tô naquele mantra, obrigado Senhor, eu nem pedi pra nascer, muito obrigado Senhor. Já desisti de entender, até porque vai saber se a maior graça nessa vida que nós temos é viver sem opção. Ficou a guiação que se entrega, a graça é o mar, o universo é o bar que nela navega. O norte não é a morte, é o nazareno que indica esse mistério. O dom da vida é só uma coisa que explica. A tua graça Muito obrigado Senhor, derrama sobre nós, a tua muito obrigado graça Senhor. derrama sobre nós, a tua graça. Tu és aquele que primeiro me amou, me amou. A tua graça derrama sobre nós, a tua graça derrama sobre nós, a tua graça. Tu és aquele que primeiro me amou, me amou, me amou, me amou, ele me amou. Já desisti de entender, até porque vai saber se a maior graça que nós temos nessa vida é viver, é viver, é viver. Esta é a graça de Deus que se revela através da sua palavra para a nossa vida. Eu agradeço a você que até agora esteve conosco, escutando mais este programa. Nós falamos aqui sobre graça e desejo do nosso coração é que você seja alcançado permanentemente pela graça de Deus na sua vida. Que o Senhor esteja contigo e que você não perca a oportunidade de compartilhar esta palavra com as pessoas que necessitam ser alcançadas pela graça de Deus. Que o Senhor te abençoe. Nós voltaremos no próximo programa e vamos estar falando sobre batismo na água. Então você que está ouvindo essa programação agora, nesse momento que estamos transmitindo, ou durante a gravação, convidado a estar conosco, atento ao nosso chamado aí nas redes sociais, Twitter, Facebook, para a próxima programação em que estaremos falando então sobre batismo na água. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês permaneçam conosco sempre, ouvindo a palavra de Deus. Até a próxima. Se Deus quiser, estaremos novamente aqui.